Oi, gente, estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio interessante. Eu sempre falo aqui que arquiteto tem arte para tudo que é lado, né? Então, ninguém de arquitetura se foca só na própria arquitetura, né? E hoje nós estamos trazendo uma pessoa que é um exemplo também de uma arquiteta profissional, mas que tem uma outra vertente e que hoje está praticamente se tornando a profissão principal. Não é isso, Alessandra? Oi, boa tarde, Celeste, tudo bem? Um Tudo. prazer enorme estar aqui, uma honra. Te Que bom. admiro muito o seu trabalho. Oh, somos admiradoras recíprocas. Pois é, o que eu fico impressionada é sua jovialidade. Você Oh, sempre está coisa boa. antenada com tudo que está aí de tecnologia, tentando se conectar com tudo. Isso. Então, por isso que o prazer é maior ainda de estar aqui para compartilhar esse momento Já somos com amigas há você. muito tempo. Sim, Você, sim. inclusive, uma mesa que eu fiz para a Lelis, você já Isso, fez lembra de da Páscoa. Páscoa, De inclusive Páscoa. da Páscoa, ficou um encanto, ficou Um muito ovo linda lindo, aquela dourado e mesa. os doces maravilhosos. Foi excelente. É, Fizemos um evento na Lelis que exatamente, foi um sucesso. exatamente. E eu amo essa coisa da mesa posta. Segui sempre gostando. Sim, Não é sim. nada que me dá dinheiro, só dá prazer, né? Porque é tão lindo, né? É outra coisa você servir com aquela mesa Arrumado. nos mínimos detalhes arrumada, né? Exatamente. Então, eu sou arquiteta de profissão, como você bem sabe. Sim. Atuei por 15 anos Em como arquitetura. arquitetura. Hoje, meu trabalho é totalmente 100% na área de chocolateria. Chocolateria. Tá? Minha formação hoje é chocolatier. Então, eu me reinventei aos 43 anos. Coisa boa. Agora, em 2025, eu faço 10 anos De atuação. de empresa de atuação, que é a Confeitaria 1532. Isso. Que esse ano a gente vai vir com uma novidade, uma nova marca. Depois eu vou revelar para vocês em outro momento. E não dá, são duas profissões que requer muito, então não tem como conciliar São as focos duas. diferentes, na Exatamente. verdade. Eu tentei nos 6 primeiros meses conciliar e realmente não deu. Então eu tinha que tomar uma decisão. Você seguiu a paixão maior, né? Que Como foi. eu estava numa fase meio, amo arquitetura, sinto falta, de vez em quando eu pego assim, tento projetar um pouquinho só para matar a saudade. Sim. Nada de forma profissional, não atendo nenhum cliente, só por hobby mesmo. Porque a comida toma muito tempo. Toma né? muito Alimento tempo. é E fogo. arquitetura, eu fazia acompanhamento de obra, tinha todo aquele processo, tem aquelas demandas com o cliente, você Sim. bem sabe como é. Então puxa. é impossível. É. Né? Porque o que eu queria na época da confeitaria, né, que eu comecei com a parte de brigadeiria gourmet, que é uma coisa que estava muito na época na moda. Na moda. E ter um público bom. Exatamente, eu estava meio desencantada, desestimulada com a arquitetura. Foi o ano de 2014, foi o ano que não foi nem muito bom para o nosso segmento. E eu sempre gostei muito da área de gastronomia, dessa coisa de estar em cozinha. Bacana. Né? E aí eu comecei a testar, fazer esses brigadeiros gourmets. Como e levar experiência. Como experiência, como hobby. Levava para casa de amiga, levava para aniversário de parente. Até que um dia perguntaram se eu fazia uma encomenda, se aceitava Pronto. encomenda. Eu falei, nossa, minha Foi intenção não um é... golpe de misericórdia para Minha intenção começar. não é essa, mas de repente eu tenho um negócio aí na minha mão e eu ainda não percebi. Aí foi aí que eu comecei a enxergar, ter outro olhar para esse segmento. Exatamente, para esse segmento. Aí eu lhe pergunto, né, que é bom para as pessoas saberem. Você se diz confeiteira ou chocolatier? Hoje eu sou chocolatier. Certo. Tá? Eu comecei como confeiteira, Sim. tanto que o nome da minha empresa é Confeitaria 1532. Curiosidade aí para os seus ouvintes. 1532 foi o ano da chegada da primeira muda de cana-de-açúcar ao Brasil. Eu ia lhe perguntar o porquê. É uma data. Esse ano. A gente fala 1532. Sim. Né? Foi muita pesquisa, eu queria uma coisa diferente e encontrei esse número que eu gostei e que me encantou. Então, eu comecei com a parte de doces finos e de brigaria gourmet. Mas no processo, logo no primeiro ano, eu senti necessidade de aprender aprofundar nessa parte de chocolate. Sim. Né? Porque meu conceito de empresa, desde o início, é trabalhar com a matéria-prima de qualidade. Sim. Eu queria oferecer para os meus clientes aquilo que eu gostava de comer. Claro.
Chocolate fino. Exatamente, exatamente. Então, lindo design, né? Porque você é arquiteta, exatamente, não ia. Então, exatamente. Então, para eu trabalhar com chocolate 100% manteiga de cacau, você requer um cuidado maior. Sim. Né? No trato, na pré-cristalização, na conservação, no preparar o produto. Então, eu senti essa necessidade de fazer um curso. Sim. Aí foi aí que eu fui para São Paulo fazer meu primeiro curso. E aí eu me apaixonei pela chocolateria. Aí eu falei, não é isso que eu quero. A partir de agora, eu vou focar minha empresa no segmento de chocolateria. E fui atrás de formação. Sim. Hoje eu me formei já na chocolateria. Você foi para a Europa, inclusive, não foi? Foi Paris? Não, eu cheguei aí para a França, ia fazer um curso na Espanha. Sim. Só que com a pandemia não foi possível. Eu cheguei aí. Mas não aconteceu. Eu cheguei aí para a França, só que fiquei lá 30 dias de lockdown. E aí a gente voltou. Que loucura. Foi. Aí depois é um processo, uma história longa. Perdeu a viagem, aquele período. Perdemos a viagem. Eu digo ao meu marido que a gente estava num retiro espiritual na França, né? Meu Deus do céu. Porque a gente chegou lá, no outro dia fechou tudo e a gente não podia fazer nada. Que louco. A sorte que a gente estava numa vila... Foi bom para o casal, de certa forma, ótimo, né? A gente estava numa vila medieval linda, numa casa super agradável, a gente ficava cozinhando, tomando vinho. Foi muito bacana nesse... Proveitoso também. Nesse sentido. É isso, a gente tem que aproveitar todas as situações, Pois né? é. Mas e daí em diante, aí você se desenvolveu. E você tem uma equipe que lhe ajuda, sua cozinha é em casa, eu sei que você mora numa casa grande, né? Então, muito interessante você perguntar isso. Para mim, é um luxo eu poder trabalhar em casa. Né? Minha casa comporta eu ter meu escritório, comporta eu ter minha cozinha profissional, é uma cozinha profissional. Eu tenho uma área que me atende perfeitamente para trabalhar com a parte dos doces, com a chocolateria. Sim. Eu tenho ajudantes, mas a parte de chocolateria praticamente 100% depende de mim. Porque é uma técnica, é uma coisa que você tem que ter mais precisão. Que é bom esclarecer um pouco aqui, sabe, Celeste? Uma coisa é você saber fazer chocolate. Sim. Outra coisa é você ser chocolatier. Né? Quando você estuda, quando você se especializa, quando você desenvolve técnica, quando você cria recheios. Claro. E aí você vai ter... Eu trabalho com a parte de pintura. Você já tem coisas autorais, né? Sua. Sim, sim. Né? Aí eu trabalho... copiando de alguém que faz. Não, exatamente. Porque quando você domina uma técnica, né? No caso, a técnica da chocolateria, você começa a desenvolver, né? Sua própria... E a arquitetura me ajuda muito nisso, né? Claro. Porque a gente tem uma mente criativa. Muito criativa. Eu acho que foi por isso que eu me identifiquei tanto com os chocolates, porque é um mundo que não tem, eu digo assim, o céu... É o limite. É o limite, sabe? Porque você... E a parte da pintura eu me encantei muito. Pois é. Então, a parte do design... Arte. É isso, você consegue fazer o que você quiser com chocolateria. Claro que é outra pegada. Aquele menino Antônio Bernardo, que é joalheiro, eu adoro as peças dele, porque são as peças diferentes também, com muito design, com muita volumetria. Sim. Aí um dia eu perguntei, ele é arquiteto. Tá vendo? Então, você veja, Pois se dedicou à joalheria, mas é arquiteto. Então não é em vão, né, que a gente... É porque a gente tem teve dentro essa da gente, graduação, a gente tem né? Esse lado criativo dentro da gente, sim. Né? Que é nosso, nosso. Então, eu digo sempre que arquiteto tem 7 instrumentos, né? Conheço vários que depois viraram músicos, poetas. Chico Buarque, por exemplo, né? Que é um poeta, é arquiteto. Artista. Durval Leles é arquiteto. Trabalhou comigo, estagiou comigo. Pois é, arquiteto. Então, na caminhada da vida, a gente às vezes descobre... Não é que a gente não gosta da profissão, da primeira profissão que a gente escolheu. Eu amo arquitetura, mas às vezes a vida vai levando a gente para outros caminhos. Mas você está usando a arquitetura, né? Sim. E eu sou muito assim. Eu sigo muito meu coração nas minhas decisões. Sim, a intuição. Exatamente. Então, foi difícil, não é fácil você se reinventar com 43 anos, abrir mão de uma profissão para você trabalhar dentro de uma cozinha. Então... Que cozinha, teoricamente, na hora que você está preparando, não tem glamour nenhum, né? Não tem glamour nenhum. Então, essa quente, exatamente. Aquecido, né? No caso da chocolateria, é o contrário, né? Porque a gente tem que trabalhar no ar-condicionado. Gelado, eu tenho que trabalhar num ambiente de 18 graus. Mas na hora que está dissolvendo, você trabalha no calor, né? Não. Não. O tempo todo. Porque o chocolate, eu uso um método que eu derreto o chocolate no micro-ondas. Então, chocolate, são 3 coisas. O chocolate, eu digo, é tempo,
temperatura e movimento. Olha. Para você ter um bom Legal. resultado no chocolate, Eu já você tomei tem um que curso, respeitar. mas um curso básico. Foi? Me conte como foi essa experiência. Tomei, aí, né? e a gente derretia no Sim, fogo, sim, aí depois tinha as forminhas, aí sim, essas formas iam para o congelador. sim. Então, o que você está dizendo, eu conheço, mas não a fundo, né? Né? Porque é uma técnica que se usava muito antigamente, que era derreter o chocolate a banho-maria. Isso. Só que hoje não se utiliza muito, Hum, porque tem que tomar muito cuidado com aquelas gotículas de água do vapor não cair dentro do chocolate. Que isso você prejudica e vai comprometer a qualidade do chocolate por Pois é. resultado final. Pois é. Então, hoje, com micro-ondas, a gente Já usa o resolve. método de derreter no micro-ondas. E melhor, porque, como você disse, Sim, fica é tudo mais muito mais fresquinho, porque é, trabalhar mais naquela prático. bancada com calor, com não sei o que, É, nossa. é. Eu lhe acompanho, lhe sigo e vejo que você tem um talento. Quando vejo você pintando, parecendo um mármore, pedra preciosa, né? Inclusive, você já fez para algumas joalherias, né? Quando vou fazer eventos também, eu vejo que você já fez para algumas também, porque simula a pedra, né? Sim, Preciosa. sim, sim. Ira Salles também, eu lhe conheci, inclusive, em Ira Salles. Tem algumas parceiras, né, que a gente sempre está trabalhando junto, como Irá, como Daniele Magalhães, Sim. na época que tinha a loja da Emar Batalha, que Emar trabalha Batalha, com acho que eu digo que é joalheira também. exatamente, fazia, a gente... Tudo a ver, né? Porque sua peça, realmente, a É. gente olhando, é uma joia. É, Dá gosto de olhar, né? é, Dá gosto de olhar. realmente eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada. Para E mim, aí- é uma terapia, não é trabalho, é uma terapia. Claro, quando a gente faz o que gosta, né? Sim. E aí você hoje já vai comemorar quanto tempo de trajetória? 10 anos. 10 anos. 2025, maio de 2025, eu completo 10 anos de empresa. E teremos alguma novidade nessa comemoração? Sim, vamos ter mudança de marca. Esse ano eu legal. comecei com um projeto já de consultoria, de treinamento. Bacana. Vamos entrar nesse segmento, né, para ensinar, que eu acho que quando você chega num certo patamar profissional, eu acho importante você compartilhar seu conhecimento. Sim, é Né? importante. É um prazer, né? É um prazer O você que ver a outras gente aprende, pessoas, você passando para outras pessoas o que você estudou e aprendeu e que você faz com tanta dedicação. E você vai dar aula onde você tem mesmo o seu ateliê, né? Sim, normalmente eu dou aula, faço treinamento, às vezes na própria cozinha, às vezes é um café, uma lanchonete, um restaurante Estabelecimento. que quer melhorar, né, treinar seus funcionários para elevar um pouco O nível, o padrão e aprender a lidar com chocolate. Então eu posso fazer o treinamento na própria empresa da pessoa. E a comercialização, como é que você faz? Você já sai tudo vendido ou você tem algum lugar onde você coloca para vender? Sim, importante essa pergunta. Meu conceito de... Todo mundo pergunta muito, Alessandra, você precisa abrir sua loja. Então, é o que eu converso. Meu conceito de chocolateria é um conceito mais exclusivo. Sim. Tá? Eu quero levar para o cliente uma experiência, não é só um chocolate. Eu quero levar uma experiência. Então, eu quero o chocolate mais fresco possível para o cliente. Claro. Né? E às vezes Recém-feito, a gente às vezes trabalha de forma personalizada. Quando o chocolate é artístico, o bombom é artístico, a gente faz a paleta que o cliente deseja. Claro. Se for um evento, a gente faz a paleta do evento. Então, a gente trabalha os recheios, a gente trabalha de forma personalizada, conforme o gosto do cliente. Isso é bacana. Claro que a gente tem nossa padronização, nossa Sim. produção da semana, que a depender da quantidade tem que seguir Aquele aquela material que produção. você sabe que vende fácil, né? Cai no gosto popular. Mas assim, o meu conceito de empresa é esse conceito exclusivo e personalizado, Sim. onde eu gosto de trabalhar com esse contato direto com o cliente. Então, a gente trabalha por encomenda, fazemos entrega, trabalhamos muitos para eventos, fazer mesas de chocolates para eventos. Um lançamento, uma coisa. Um lançamento, aí já um casamento. Pede especificamente aquele produto. Um casamento. Você faz mesa de casamento sim, também, né? muito aquela mesa dos cafés, café. de digestivo, né? Sim. Que é um segmento, a chocolateria. É. Aqui em Salvador, a gente está engateando ainda. Acredito. Imagine, há 10 anos atrás, ninguém nem sabia o que era um bombom artístico pintado. Ninguém nem sabia o que eram aquelas placas de chocolate que hoje virou uma febre. Todo mundo faz, entendeu? Eu comi a primeira vez, acho que nesse lançamento que a gente fez na Lelis. Sim. E acho que você já levou as placas. Pois é, ninguém nem quebrado conhecia. assim. Exatamente. Né? Ninguém nem conhecia. Aqui as pessoas passaram a conhecer muito quando surgiu a Dengo.
Sim, né? Que é uma a Dengo, muito chocolateria boa. Que muito faz boa. muito. É uma proposta de chocolate diferente, que é um Que é baiana, chocolate né? baiano. Eles produzem seu próprio chocolate, é o chocolate Bintubá. É uma outra proposta de chocolateria. Então, quando eles trouxeram isso, né? Abriram primeiro em São Paulo, depois vieram para Eu cá. conheci em São Paulo, antes deles Pois é. chegarem. Então, eles que trouxeram, que isso vem da Europa. Europa. Toda a minha chocolateria, minha referência, é uma referência europeia, porque toda a minha formação foi com a chocolateria europeia, quando eu falo dos produtos que eu desenvolvo, Claro. né? E o conceito, Então, né? ninguém sabia o que era Porque aqui na Bahia a gente já tinha os É, chocolates, mas aqueles exatamente. chocolates básicos, né? Nós temos vários, muita gente nem sabe, né? Pois é, Quantos produtos? cresceu muito. É um segmento que Demais. está crescendo demais. Se você observar, após a pandemia, quantas lojas abriram aqui? Antes a gente só tinha aqui Cacau Show Sim. e Copenhague, É. só. Copenhague há milênios. Né? Pois é, só. Aí eu entrei com a chocolateria artesanal, né? Eu gosto muito de falar que é uma chocolateria artesanal profissional. Sim. Porque você sabe que hoje o conceito de artesanal mudou completamente, né? Antigamente a gente tinha aquela ideia do artesanal, aquela coisa simples que a pessoa fazia ali Com a em casa, microprodução. com a microprodução, com aquela embalagenzinha craft, aquela embalagenzinha simples, sem grandes requintes. E hoje o artesanal é o contrário. É chique. É chique, Fazer é à mão é luxo, chique. é fazer à mão. Hoje esse trabalho à mão está sendo muito valorizado. Muito. Né? Então eu digo que eu tenho uma chocolateria artesanal, Artesanal. profissional, porque eu tenho uma produção em larga escala, Claro. então, e trabalho de forma profissional. Claro. Então, voltando, como cresceu a chocolateria aqui em Salvador? Quantas empresas, chocolaterias do Sul? Quantas vieram para cá? Aquela de Gramado, várias. Exato, isso, Lindt, né? Várias isso, vieram. isso. Mas mesmo assim, baiano ainda não tem aquela cultura muito de chocolate. Verdade. Dos chocolates finos, sabe? Das caixas, dos bombons de chocolate. Então, é uma coisa que a gente... É um trabalho Trabalha pra formiguinha. isso, É um né? trabalho formiguinha esse Trabalho conceito, marketing, né? trabalho de desenvolvimento do mercado. Isso, essa chocolateria luxo, essa Sim. coisa que eu me preocupo muito com as embalagens, Sim. né? Que eu acho que a apresentação... A apresentação é tudo. A gente né? que trabalha com essa parte de design, de estética, de tudo, a apresentação é tudo, né? Eu conto muito uma coisa interessante, que eu fui para um aniversário no Rio, e aí a moça morava perto da Gasterne. Cheguei na Gasterne, claro que eu não ia comprar a joia Gasterne Sim. para levar para dona da casa, mas era a linha casa da Gasterne. Sim. Entrei e comprei uma compoteira, não era nada muito caro, tipo esse copo que tá aqui, um vidro, não era cristal. E embalaram, a embalagem sempre é muito linda, né? Aí eu cheguei, ela ainda estava se arrumando. Aí eu chamei a pessoa que me atendeu, funcionária dela, disse, olha, bote aqui em cima do aparador, quando ela sair do banho, eu trouxe uma bobagem para ela. Quando ela saiu, outras pessoas já tinham chegado, com presentes, inclusive, coisas grandes, caixas. Sim, sim. Quando ela saiu, que vi a caixa da Gasterne, quem me trouxe esse presente? Ela saiu assim, focada, não olhou mais nada, eu fiquei até com vergonha, pela beleza da embalagem. Aí eu disse, meu Deus, não era nada tão caro, né? Mas o simbolismo da loja, o conceito da Gasterne de luxo. E ela adorou até quando abriu, mas é como eu digo, eu tinha coisas ali presentes ali muito mais caras do que aquele que eu estava dando. Sim. Mas pra você ver o que é o detalhe da embalagem. Exatamente, é o valor da embalagem. A ideia Primeiro impacto, né? O primeiro impacto. A Rolex que tem uma campanha de marketing interessantíssima. Não sei se você viu, estava rolando aí pelo Instagram, exatamente isso. Mostrando o Rolex numa embalagem popular, numa embalagem simples, as pessoas não acreditavam, não deram valor. Achavam até que era cópia. Achavam até que era cópia, falsificado, e depois aquela embalagem chique, linda, aquela caixa com um relógio, todo mundo, uau! Aí, então, o valor que você paga, né? Então, o mesmo produto você pode pagar um valor numa embalagem simples e outro valor numa embalagem que você vai agregar, né? Exatamente. Para o seu produto ali. É engraçado, né? É o que essas marcas internacionais todas desenvolvem, né? Sim. Que é a Louis Vuitton, a Chanel. Sim. Eu um dia estava com o Rui em Roma e sentamos junto de uma casa de massa. Sim. Simplesinha, mas aquelas coisas interessantes de Roma. Ele sentado aqui, do lado tinha uma mega loja da Chanel. Sim. E aí ele estava aqui fumando, não sei o que, eu levantava, olhava. Aí ele me falou, nossa, eu estou daqui olhando e vendo tanta gente parar ali naquela loja, mas vem cá, aqueles preços que eu estou vendo ali, porque era pouco real. distante, é aquilo mesmo, 35 mil,
sei quantos mil. Ai, e as pessoas saem com a sacola, sempre com aquela cameliazinha da Chanel, né? Esse aqui mesmo, é 35 mil euros. Esse aqui é 10 mil. O quê? Porque o homem não tem muito essa noção. Não tem noção. E não entende, e acha um absurdo. Pois aí eu disse, é o valor da marca. Chanel hoje é uma mega marca. Porque o homem pensa, a bolsa, é para colocar o que dentro da bolsa? Uma carteira, batom, um óculos, uma carteira, então, o celular. Que diferença faz uma bolsa de 500 ou uma bolsa de 30 mil? Pois é. E outra coisa que eu digo muitas pessoas, eu valorizo a minha embalagem e a minha trajetória profissional. Sim. Então, quando eu vejo as pessoas pegarem uma bolsa da Chanel e Louis Vuitton, aí botam aqui, para você ver a marca, né? Aí botam aqui na frente e tal e tal. Aí eu disse, rapaz, claro que se eu ver uma bolsa Louis Vuitton que eu goste do design, eu vou comprar. Não porque é Louis Vuitton, porque eu gostei do design. Mas também, se eu gostar de um ali da esquina, Sim, que o design é bacana, me agradou, eu compro. Claro. Essas pessoas que querem passar a imagem da outra marca é porque não acreditam na sua marca. Sim, entendeu? sim. Então eu digo toda hora isso. Então, quem tem uma autoestima. É isso que eu ia falar agora. Isso é uma questão, muitas vezes, de autoestima. Exatamente. Então, por exemplo, você desenvolveu sua marca, você hoje é uma marca, né, importante, de peso e estruturada já na Bahia. Então, você não precisa estar trazendo outras coisas para agregar para você, entendeu? Que é aquela história. Mas vamos lá. Então, você vai desenvolver a nova marca, as suas caixas que eu sei que você faz com extremo carinho, né? Aí vamos mudar toda a identidade, né? Para agora, para 2025. Certo. Bom, enquanto a gente está conversando, vocês, para quem não conhece o trabalho de Alessandra, vocês vão ficar vendo o trabalho dela aí no vídeo, como a gente sempre costuma fazer, para vocês conhecerem um pouco. E aí nós vamos conversando aqui sobre os eventos que vêm pela frente, que é Páscoa e Dia das Mães, né? Como é que você está preparada para isso aí? Primeiro, quem não conhece meu trabalho, quiser conhecer melhor, é @confeitaria1532 lá no Instagram, isso, certo? Já ia lhe pedir. Você tem canal no YouTube? Não, não, por enquanto não. Tá. Então, vamos lá. A gente está na Páscoa, que é o período mais chocolatudo da vida da gente. O auge, né? Para mim, como chocolatier, a maior expectativa é a data que eu espero o ano todo. A gente respira, dorme, acorda pensando em chocolate, pensando que vai oferecer para os clientes, a inovação dos recheios, né? Porque, assim, eu sempre quero surpreender. Claro. Né? Então, eu quero que o cliente tenha uma experiência de texturas, de sabores, de vivência, que para mim chocolate é isso. É tudo. Eu não quero vender um chocolate só chocolate por chocolate. Chocolate por chocolate vai na prateleira e vende. Pega lá um lacta qualquer, e sem querer desvalorizar, mas... Exatamente, mas hoje a gente quer viver... Não tem essa elaboração, exatamente, quer que o cliente viva essa experiência. Então, eu estou no... o chocolate é essa paixão, desculpe lhe interromper, porque, gente, eu acho que 90% das pessoas gosta do chocolate. É impressionante. Eu sei que tem todos os sentidos nesse meio, né? Tem o cheiro, tem o barulho quando você morde, tem o visual, né? O sabor. Que tem um lado afetivo também, essa coisa, né? Que remete à infância. Não sei, tem... É uma paixão. É uma paixão, é o cheiro, é uma coisa maravilhosa, linda, é uma poesia. É uma chocolate é uma poesia, plasticidade. Isso. É muito lindo. E você só está lançando mais ali Páscoa. os ovos abertos, você curte ou não? Não, vou te falar. A Páscoa esse ano vai ser um grande desafio para a gente, porque não sei se você está acompanhando o cacau, o segmento cacaueiro, né? O cacau está sofrendo uma grande crise. Isso eu não vi. Dezembro para cá, houve um aumento de mais de 30% do cacau. Nossa. Então, hoje a gente vai ter que realmente ressignificar, a gente vai ter que pensar uma forma de fazer uma Páscoa diferente, né? Porque vai ser diferente. É um desafio subiu lá fora, esse ano. na África? Sim, questão de clima, muita seca, o preço é praga, então muitos fatores que fez com que o valor do cacau realmente, uma bolsa, né, de negócios. O valor do cacau realmente aumentou muito. Mas a expectativa é muito grande, por isso que eu estou buscando fazer uma Páscoa bem especial, com recheios bem diferenciados, né, para atender nossa clientela. A gente vai desde ovos pequenos, a gente trabalha desde lembrancinhas, né, que são ovos menores em pequenas embalagens para um mimo, desde os ovos mais elaborados, né, como a gente vai ver, vai passar algumas coisas aí do meu trabalho. A gente trabalha com a linha dos ovos artísticos, nossos ovos vão dentro de uma lata,
né, que é linda aquela lata. Fazemos ovos desde de 250 gramas, os ovos maiores, os ovos menores de 100, de 50 Os gramas. bombons, né? Os bombons, temos alguns produtos esse ano que não necessariamente vão ser ovos, que eu acho que é uma grande tendência também para esse ano. Vamos ter as caixinhas dos mini ovinhos. Então, estamos tentando diversificar para produtos que você possa compartilhar em família, Sim. produtos especiais para você presentear ou para consumo próprio, Isso. né? A gente tem um conceito de ovo de Páscoa bem diferente do que a gente vê muito no mercado, né? É muito comum a gente ver aqueles ovos abertos, de colher. É de colher. Então, para quem faz e que gosta, ok. Mas eu não me identifico com esse tipo de trabalho, É né? uma coisa mais para consumo, né? Não tem a coisa da arte. Além da arte, eu acho que não tem a delicadeza. Para mim, eu gosto daquele ovo de Páscoa que tem a casquinha fina, Sim. que você tem que ter um recheio não de forma exagerada. Generoso, mas Eu acho que um recheio que dê aquele toque, a doçura na medida certa, sabe? o O diferencial. legal de um doce, de um chocolate, é quando você come e tem vontade de comer outro. Isso. Quando você comeu um e ficou satisfeita, é porque ali passou do limite da doçura. É verdade. Tá? Então, a minha proposta de ovo de Páscoa é esse, é você poder compartilhar em família, é você comer um pedacinho hoje, no outro dia você come outro pedaço, no outro dia você come outro pedaço, sabe? Eu sei. E você vai degustando ali. É. Eu acho que o ovo de Páscoa, quando você tem uma borda fina, com recheio, pouco recheio, o recheio na medida certa, você deixa o ovo mais delicado, mais elegante. É verdade. É verdade. Não é aquela coisa grotesca, né? Não, de Engraçado jeito é que algum. minhas filhas sempre É o dizem. conceito que eu gosto, sabe? Sim. Quem gosta de fazer um outro tipo de ovo é diferente. Eu tenho um ovo de corte, que é um ovo tipo uma sobremesa, que ele é todo recheado, é uma meia banda toda Ele tá recheada. aqui, não, né? Não, Olha a aí, arte ó, desse coisa. você verifica. Aqui, ó, uma borda fina, né? Que não tem por que a borda do ovo de Páscoa ser grossa, é. tá? Aí isso é uma questão de técnica para se chegar a uma borda fina. Uma borda fina, o recheio que você faz a seu gosto. Generoso, né? porque esses estão cortados apenas para vocês verem Exatamente. o recheio, Isso, mas ela faz exatamente. inteiro. Então, você vê que é um recheio numa quantidade razoável, que eu acho que atende ao paladar. Sim. E aqui tem uma outra selagem do recheio. Sim. Então, para o meu conceito, para o que eu gosto, porque eu faço isso, porque é o que eu gosto de comer. Claro. Se eu for comprar um ovo de Páscoa, para mim, eu vou comprar um ovo de Páscoa assim. Nessa pegada. Então, aquilo que eu falei no início. Então, eu vou fazer para os meus clientes do jeito que eu acho mais adequado e mais interessante. Né? Claro. Então, a minha proposta é essa. A linha do ovo artístico, né? Lindo. Que é a nossa especialidade. Que até a base é no chocolate, né? Sim, até a base é chocolate. Que aí a pessoa Exatamente. coloca sobre uma bandeja, sobre um prato de vidro. Esse ano a gente vai apresentar para os clientes 5 tipos de recheios. Tá bastante variado. Exatamente. Você me trouxe aqui uma sacola. Sim, pois é. Eu vou abrir aqui para as pessoas verem ao vivo aqui como é. Você tá primeira mão, viu, Celeste? Pois é, tá vendo, primeira gente? pessoa aí que tá vendo nossa latinha, essa caixa linda, nossa latinha, arte. na verdade. Olha que linda. Porque todo ano a gente desenvolve ela uma arte. Ela é arte. muito detalhista. O ano passado eu fiz uma coisa mais intensa, umas cores mais vibrantes. Esse ano eu já fui mais para os tons pastéis. Que é que os pastéis estão numa tendência, né, na verdade. Vou abrir aqui para vocês verem a beleza do trabalho dela. Vou botar um pratinho. Para você degustar, eu fiz esse ovo. São 2 bandas com recheios diferentes. Uma banda é a mistura de um creme de avelã, que é a gente mesmo que faz no nosso ateliê, na nossa cozinha, com uma ganache de maracujá. Nossa, é uma combinação que fica incrível. Delícia. E a outra banda é um lançamento esse ano. Posso pegar aqui com a mão, né? É um lançamento esse ano que é um caramelo. É um caramelo com um creme de ovo maltine, um crocante de amêndoa. E olha a beleza que é toda facetada, né? A casca, não é a casca lisa, né? Lá, isso aí. Olha a beleza do ovo que você faz. Esse design é lindo. É lindo, é joia, como eu digo sempre, né? É lindo, parece uma pedra facetada. Agora vamos abrir aqui para mostrar. Você quer que eu abra para você? Quero. Minha mão tá limpa, viu, Não, gente? tudo bem. Aqui.
Aqui, tá vendo? Ai, que lindo. Olha, gente, a beleza. Ó, Mostra vou aí. abrir aqui para vocês verem. Internamente, é o que eu digo, é uma obra de arte. Nossa. Nossa. As pessoas devem estar aí salivando. Olha, Esse é o recheio que eu te falei, que esse é lançamento desse ano. É um caramelo com creme de ovo maltine e um crocante de amêndoa, tá? maravilha. Olha para aí. Pois é. E agora, para a gente adoçar a boca com isso aqui, a gente tem um cafezinho. Tem sim, vou fazer. Vamos lá. Vou abrir esse aqui também para vocês verem as caixinhas que ela tá fazendo, que lindas. Olha que lindo. As caixinhas para vocês presentearem, eu vou almoçar na casa de alguém. Leia esse texto aí para você ver que coisa eu vou- linda, é uma poesia. Toda a caixa de chocolate da gente, eu mando essa mensagem. Quiser entender a simplicidade das coisas, observe as flores de uma manhã de primavera ou as folhas secas de um outono que nunca se repetem, mas sempre se parecem. Para capturar a permanência dos cheiros, recomendo chocolates como hoje. Um abraço apertado, um gosto do afeto. Não esqueça a leveza da poesia, nem a delicadeza de um presente doce. A arte ajuda, ampara, amplia. Assim é o nosso trabalho, a chocolateria. Para garantir a eternidade dos momentos, sempre haverá um chocolate especial. A potência nas memórias. Novas e velhas histórias, o vai e vem do tempo, os reencontros. A vida acontecendo. Você sente? Muito legal isso. Muito lindo, né? Muito. E olha a beleza, os É porque detalhes o de chocolate é Alessandra. acolhimento, né? É, Você presentear uma pessoa com uma caixa de chocolate é aquecer o coração da aquecer. pessoa. É gentil, eu digo sempre, eu né? acho Quem muito não elegante, muito delicado. Olha os pequenos detalhes, que é isso que eu valorizo nas peças dela. Agora você aqui abre, vou mostrar que é vocês, viu? Olha o detalhe, as pinceladas douradas. Aí é uma folha de ouro comestível. É Nossa, ouro esse aqui eu mesmo, não vou 24 resistir, né? quilates. Essa crocância. É delícia, eu gosto tudo crocante. Aí a gente tem um recheio, que é um lançamento também. Um é o caramelo de framboesa com maracujá, com a ganache de maracujá. Tem o creme de ovo maltine com crocante e o caramelo com flor de sal. Caramelo com flores de sal sempre é muito bom. O caramelo sempre termina sendo o carro-chefe, assim, todo ano. Porque ele Caiu quebra, na graça quebra das o pessoas. doce Já tem. do açúcar. Não, e as pessoas Da têm fruta. aquela ideia, o caramelo vai ser muito doce. Não é. Não é. Se você faz o caramelo no processo correto, na técnica correta, você não deixa o caramelo, não é doce demais. E a flor de sal realça mais ainda o sabor do caramelo. É quando mistura com chocolate, ai meu Deus, é tudo uma de bom. explosão de Uma sabores. explosão. As papilas gustativas agradecem. Agradece. E eu estava perguntando aqui, Alessandra, o porquê que 90% das pessoas que eu conheço gostam de chocolate. Então você acha que é uma coisa que remete à infância, né? Eu acho que é uma questão afetiva. Afetiva. É uma questão de acolhimento, Quando você tá triste, não tá naquele dia legal, você come um chocolate, você sente que dá um ânimo dentro de você, sabe? Além da Então, eu energia, acho né? que o próprio chocolate, o cacau tem, né? Não levavam para guerra barras de chocolate, Exatamente. né? Para dar energia para os soldados. Então, eu acho que tem a ver isso. Tem a questão da energia, claro, mas eu acho que tem a questão do afeto, do acolhimento. Que eu acho que o chocolate aquece o coração. E é o que eu digo, e o olhar, né? Quando a peça é bem feita, Sim. né? Sim. Você olha, é o que eu digo, é arte. Quando você vê agrada. aí a questão da técnica, o chocolate liso, o chocolate com brilho, o chocolate sem mancha. Então, tudo isso é um chocolate elaborado com a técnica correta. Correta, tá? exatamente. Sem defeito, né? Ele vem sem todo defeito, uniforme. Claro que a gente sabe que o maior desafio de trabalhar com chocolate, para mim, é exatamente o nosso clima.
é ok, é perfeito, é porque eu estou nas condições ideais, digamos assim, né? Meu Sim. ateliê com ar-condicionado, Todo projetado projetado para trabalhar com chocolate. Sim. A questão, eu mantenho depois de pronto o chocolate nas melhores condições possíveis até entregar para o cliente. E aí depois, quando a gente vai para a temperatura ambiente, é o maior desafio da gente. Sim. Porque eu trabalho com a linha de chocolate belga, um chocolate 100% manteiga de cacau, Sim. que quando 30 graus, 28 graus, 30 graus, ele começa já a se manifestar, digamos assim, Sim. né? Então, eu tento, um dos motivos que eu gosto de fazer esse trabalho por delivery, por entrega, uma coisa mais personalizada, é exatamente por isso. Sim. Entendi. Para chegar o chocolate da melhor forma possível para o cliente, para não ter Então, o nenhum seu tipo de chocolate é alteração. todo importado, vem de fora. Meu chocolate vem de fora. Eu trabalho com a linha de chocolate belga, que é a Calibu, e é um chocolate 100% manteiga de cacau, que segue todos os padrões europeus de produção de Sim. chocolate. E me diga, existem, claro, que associações internacionais que regimentam tudo isso, né? Sim, sim. Que Brasil é diferente do exterior. Temos chocolates maravilhosos, é bom a gente deixar claro aqui. Hoje em dia se fala muito no chocolate bean to bar, Sim. né? Que é o chocolate que você pega amêndoa e Sim. você vai trabalhar a amêndoa do cacau e você vai fazer seu próprio chocolate. Sim. Ou seja, é um chocolate da amêndoa até o resultado final, Você a barra de criar. chocolate. Você produz o seu chocolate, tá? Sim. No meu caso, minha chocolateria é uma chocolateria que eu compro o chocolate. Ale, eu vou dar uma parada aqui, porque Tá. tem uma pessoa ali me fazendo mil gestos que eu não estou entendendo o que é. Mas eu acho que eu estou desconfiada. Aqui tem uma formiga aqui. Ai, meu Deus. Ele deve estar querendo alguma Deve coisa, ter né, algum Marcos? chocolatra de plantão por Tem. aqui, né? Tem. Ele chegou a hora que ele fica me agoniando. Eu preciso de um Já doce, eu fica preciso de um subindo doce. nas paredes, Ele atrás viu de isso aqui, ele tá chocolate. já agora. Pode Oh. entrar, Marcos Maia. Aqui, ó. Coma aqui antes que você desmaie. É um só, viu, filho? Tá, depois diga se gostou. Thomas, aproveite aqui, porque senão até acabar aqui a entrevista. Depois eu quero que você coma um de cada um. Aí me diga. Cada um é um sabor. O do meio é um porque eu tô sabor, vendo que esse esse é é o um chuvisco. sabor e esse é um O bom é que sabor, eu para posso comer você tudo. ver. A gente pode comer tudo e Aí, deixar ó. com a Yasmin. Ah, sim, as minhas. Oh, já é. Yasmin já era, Não, né? ela tem. Ela tem alergia, Tá com ela uma tem intolerância, então tá no processo de. Ah, que ótimo. Porque eu já ia falar sobre esse Ai, que assunto. ótimo. Claro. Vai estar no processo agora de. Liberação do Nunca Gente, da flora. um sabor pelo Você amor... sente, né? É a Intenso. intenso, a qualidade. É o chocolate puro, né? O chocolate puro. Olha, vou provar o próximo. Esse daí qual é? Dê uma mordida e me Esse é mostre assim. pra eu ver. Certo, morda aí, dê uma mordida, um pedaço. Metade Gente, só. Olha, atentos, tá? Veja aí qual é dentro. Esse aí é o de amêndoa, né? Com creme de ovo tem maltinho. uma coisa crocante. E o outro foi o caramelo com flor de sal. Então esse de framboesa, maracujá com caramelo de framboesa. Foi. Gente, Gostou? olha, agora aqui, viu, Alessandra? Eu tenho que dizer para as pessoas que estão nos assistindo Ah. que eu vou ter umas emoções agora orgásticas, mas não pense que é 50 tons de marrom. Adorei, Celeste. 50 tons de marrom. Aí, ó, é um nome bom para uma coleção, para fazer uma caixa, 50 tons de marrom. Porque eu trabalho muito com essa parte da pintura, mas eu sou encantada com a cor natural do chocolate. Porque já é uma linda paleta. Se você pega o Linda. chocolate branco, o ao leite, o mais intenso, forma um degradê Claro. lindíssimo. E hoje a gente tem o chocolate caramelizado, que é o chocolate gold, que tem uma cor meio de doce de leite. Então, quando você bota todas essas paletas juntas, É um... né? Tem até, eu acho que uma foto aí que dá pra ver bem. É belíssimo. Pois é. Exato, então eu brinquei, porque assim, eu tive aqui uma Aqui crise você pode orgástica. ver bem, ó. Aqui é uma caixa Olha a só variedade. com os tons do chocolate. Isso. E ali é a linha da pintura do chocolate dos bombons artísticos, né? Que eu falei, o que eu falei, que é uma joia, é uma peça de arte. Ah, o cafezinho sempre é bom, né? Agora nós vamos aqui no cafezinho pra gente degustar. Vou deixar a Alessandra comer, porque senão essa equipe aqui não deixa ela comer nenhum, tá? Pronto.
Nossa, maravilhosos. Esse café é do bom, né? Esse café é do bom. Não é o de Celeste, não. Né? E diz que o meu Esse é ruim. daqui é um toque azedinho, para quem gosta do azedinho, né? Qual é esse? É o caramelo de framboesa Esse é um com uma suco. ganache de maracujá. Aí você sente aquele azedinho. Gente, cada um mais maravilhoso. É o que eu digo, o chocolate dela, ela é uma expert, então ela busca recheios diferenciados, entendeu? É algo assim que é uma emoção que você fica tentando definir o que é que você está provando. Aí quando você vê que o chocolate está bem macio, né? Para você ver a questão que a gente Muito. estava conversando sobre o tempo. Quando você mantém o chocolate a 18 graus, que é a temperatura ideal para você manter o chocolate 18, 20 graus. Só que no nosso clima é impossível, só no ar-condicionado. Você Claro. vê que aqui a gente está com ar-condicionado. E o chocolate você já sente que ele está macio. Quando o chocolate está a 18 graus ou a 20 Ele graus, fica mais firme, né? ele tem uma casquinha que quando você come faz um crocante, que é o snap, que a gente chama o snap do chocolate. Mas isso, no nosso clima, a gente manter isso na temperatura ambiente é impossível. É impossível. Impossível. Você Por só mais que consegue você manter se isso na previna, né? temperatura ideal. Certo. Eu já fiz algumas lojas de cacau show Aham. como arquiteta e Você falou que o seu é importado. E o cacau da Bahia não é bom? Não, então é isso que eu estava falando. A questão é sim, é muito bom. Inclusive a Europa ela não produz o cacau. Ela não tem a plantação é o do nosso cacau. cacau. É o nosso cacau que vai para lá. Vão as sementes selecionadas, as melhores. A diferença é a questão da tecnologia do processo da produção do chocolate e da normativa local europeia. Né? Só que hoje a gente tem que é uma área que é diferente do que eu faço, que é a linha do chocolate bean to bar, né? Que é aquilo que eu estava falando, que é aquela pessoa que compra a semente, ou quem tem a fazenda do cacau, Sim. né? Que vai colher a semente, que é o tree to bar, tem a semente, e da semente do cacau, você vai produzir seu chocolate. Aí tem todo o processo de torra, de descascar, de prensar, de formar a massa do cacau, Sim. tem todo um Toda processo. elaboração, né? Isso aí é um outro segmento da chocolateria, Certo. que a minha chocolateria, por escolha, adoro. Eu acho que o Brasil tem feito excelentes chocolates, inclusive premiados. Quando eu falo da linha de chocolate Bean to Bar, Sim. não é essa chocolateria industrializada, que não é nem Entendi. chocolate isso, você Uma sabe. coisa mais personalizada, mas, né? Que é essa linha do chocolate mais orgânico, Certo. do chocolate Bean to Bar, como eu Sim. estava falando. É uma O coisa. nome é Bintubá. O nome é Bean to Bar, que vai da amêndoa à barra de chocolate. Entendi. Tá? É um segmento. O meu segmento é o segmento da criação. Entendi. Eu compro o meu chocolate, aí eu E compro cria. e crio meus chocolates. Aí tem Personaliza. todo o processo, eu derreto o chocolate, eu vou fazer o processo de pré-cristalização do chocolate, e aí eu dou a forma, a pintura, o recheio que eu quiser. Eu faço Entendi. o que eu quiser com chocolate. Entendi. Entendi. Né? Alessandra, por que você não faz, então, o seu chocolate? Tá? Porque o que eu gosto muito do chocolate é essa parte da criação. A arte. A Né? arte do Eu chocolate. Você não pode Tá? fazer toda essa Não trajetória. dá pra gente não dá. querer abraçar o mundo, né? Então, o que eu mais me identifico na chocolateria é a arte em fazer chocolate. Sim. Entendi. Tanto que meu treinamento, o curso que eu dei o nome de Domine a Arte de Fazer Chocolate. Olha que lindo. Né? E esse curso vai ser online? Como é que você vai fazer? Ou você vai ser presencial? No futuro vamos ter online. Certo. Você fazer um curso online requer uma demanda é todo um processo, não é tão simples assim. E a gente já está fazendo o treinamento presencial. Ah, ótimo. É. Ótimo. Beleza. E são módulos que vão evoluindo? Módulos que vão evoluindo, Certo. né? O nosso módulo inicial é o Domine a Arte de Fazer Chocolate, que eu ensino as técnicas do processo da pré-cristalização, Certo. dou noções de pintura, Ah, que legal. faço algumas coisas junto com os alunos, alguns bombons, alguns produtos, né, que a chocolateria nos oferece. Maravilha. Pois é, então falávamos aqui, acho que ficou bem claro para todo mundo, sobre o chocolate baiano e o chocolate belga, por exemplo, fazendo paradigma entre o que você falou. Sai da Bahia, vai para a Bélgica
E lá ele é beneficiado. Sai da África, sai do Sim, Brasil, eu tô dando um sai de exemplo. diversos lugares do mundo Sim. e lá a Europa produz, Beneficia. o seu chocolate, Entendi. né? E aí você escolhe qual é a procedência que vai lhe interessar para a sua arte. Sim, exatamente. Existem diversas marcas no mercado para Sim. você trabalhar. Eu me identifiquei dessa marca, eu acho que é a melhor que se tem para trabalhar, eu acho que é a mais saborosa, Sim. entendeu? A consistência e tal lhe agradou. Já trabalhei, já fiz testes com chocolate baiano, Bintubar, Sim. para fazer os bombons e tudo. Tive um resultado satisfatório, gostei muito. É porque, assim, a minha clientela já é uma clientela que... Fiel, né? Fiel e que gosta desse estilo de chocolate. Claro, tá? já pegou uma O vertente. chocolate Bintubar já é um chocolate que você já tem uma característica diferente. Aquela característica daquele chocolate mais raiz. Sim. Às vezes você tem um sabor mais terroso, o cacau mais intenso, sabe? Entendi. É diferente. São chocolates diferentes. Entendi. Não estou aqui dizendo qual é o melhor ou qual é o pior. Os dois são maravilhosos. É questão de Cada um escolha. tem seu público, né? É questão de público e de escolha minha. Cada um tem seu público. Para eu Entendo. fazer o meu trabalho. Entendo, Certo? entendo. Agora lhe pergunto uma curiosidade. Para quem tem intolerância à lactose, você tem alguma linha especial? Ó, Celeste, eu não tenho. Existe o chocolate sem lactose. Inclusive, na Páscoa passada, eu tentei introduzir, cheguei a divulgar, mas Sim. acredite, não teve saída. Foi mesmo. Foi. Interessante. O chocolate, o sabor não é do meu agrado, mas eu sei que para algumas pessoas que têm realmente essa intolerância é o que tem, né? Mas esse ano a gente não vai estar com a linha sem se lactose. não deu Ibope, não vai estar com a linha sem lactose. Entendo. É um chocolate muito caro. Sim. E que no momento eu não tenho interesse de seguir essa linha. E tem uma outra questão também. Quando você trabalha com a cozinha que é sem lactose, que é sem glúten, a sua cozinha tem a questão da contaminação cruzada, né? Exatamente. Então, o ideal é você ter uma cozinha só para você trabalhar com esses produtos. Eu sei. E que não é meu caso. Entendi. Você tem que ter um foco. Então, eu tenho que ter um foco e tenho que fazer minhas escolhas, né? Porque esse tipo de coisa, eu tenho uma amiga que tem uma alergia horrorosa eu entendo. a camarão. Então, por exemplo, ela um dia comeu uma coxinha no casamento Sim. e começou a fechar a glote Sim, e tal sim. e tal. Depois ela descobriu, uma amiga Sim. dela foi na cozinha e falou, poxa, minha amiga comeu uma coxinha. Sim. Aí a moça disse, é porque a fritadeira era a mesma. É isso, que é a aquilo contaminação da contaminação cruzada. Então, você trabalhar com a linha sem lactose, sem glúten, é muito sério isso. Muito. Porque uma coisa é você não consumir a lactose, né, o produto com lactose ou glúten por questão de dieta ou por Sim. questão porque você não quer, mas você não tem nenhum problema de saúde. Sim. Mas quando você tem um problema de saúde, isso é muito sério. Eu prefiro não correr esse risco, sabe? Claro. Que aí você tinha que ter Sim. áreas estanques, né? Isso, Uma para com exatamente, lactose e outra sem. É uma logística, é todo um processo que no momento, eu realmente não tenho interesse. Não se interessa. É. Porque tem essas empresas sim. Diet e Light. Sim, claro, tem que outras desenvolvam, empresas né? que já trabalham dessa forma. Isso. Eu fui com as amigas, e uma delas está uma jovem diabética. Aliás, duas estão diabéticas jovens. Nossa. E éramos 4. Sim. Aí, depois que acabou o almoço, todas as arquitetas, a gente foi para conversar algumas coisas. Aí, vamos comer sobremesa? Vamos. Aí, a que está diabética disse assim, olhou no cardápio, vou pedir essa daqui, porque não tem, é zero lactose. Sim. Não, minto, é a zero açúcar. Zero açúcar, que ela está com problema de diabetes. Pronto. Aí ela foi embora, que ela mora pro lado de Lauro de Freitas. Sim. No meio do caminho, ela parou no posto de gasolina Sim. para mandar uma mensagem. Amiga, eu tô tendo um pico Meu aqui de Deus. açúcar, Ó, que ela agora tá com o aparelhinho que já vai medindo. Aí eu chamei o maître, porque eu ainda fiquei lá com as meninas. Ela saiu, porque tinha que pegar o filho na escola. Sim. Aí eu mostrei pro maître, eu disse, olha, Sim. minha amiga saiu daqui, olha a mensagem que ela mandou. O pico de açúcar que foi. Gente, ele ficou desesperado. Aí ele disse, poxa, isso a gente pega de uma empresa séria, da Stevia, não sei como é que aconteceu isso, entendeu? Aí eles tiraram de linha, inclusive, essa sobremesa, porque ele disse, poxa, é um risco, né? A gente tá aqui na linha de frente, que eu sou o maître, ofereço para uma pessoa que é diabética, e podia ter tem que ser um trabalho muito criterioso, muito cuidadoso. Podia ter dado até um processo. Pois é, exatamente. Né? Aí ele foi muito gentil e disse, por favor, avise a sua amiga, me dê o contato dela, que eu vou convidá-la para ela jantar aqui ou almoçar em delicadeza ao que aconteceu e tiramos do cardápio.
Às vezes, quando a pessoa não tem a doença, né? Eu digo, é melhor você comer em menor quantidade, Sim, o normal, do exato. que você querer comer diet, Exatamente. entendeu? Porque o diet tem muito mais gordura, às vezes, os produtos, Exato. você tem muito adoçante ali, É que verdade. também não vai ser uma coisa saudável. É verdade. Então, o diet é para quem é diabético. Exatamente. Não é para uma pessoa saudável que não é diabético O comer light diet. é para não engordar, Entendeu? né? É. Então eu falo, coma o normal, É. mas come em menor quantidade. Vamos Exato. comer com moderação, que não vai fazer mal, né? Tudo com Tudo é um moderação. equilíbrio, né? O equilíbrio. É, Tudo com moderação. é mais ou menos por aí. Por aí. Então, infelizmente, eu digo sempre aqui que o tempo é padrasto ou madrasto. E a gente tem um time, até porque, para ser atrativa Sim. a entrevista, a gente não pode botar longa demais, né? Como estávamos falando antes. Tem que ser um time em que dê para as pessoas assistirem. Porque, em geral, quando eu mando o link do nosso YouTube, alguns me dizem, esse assunto me interessa, Tá. vou salvar para ver mais normal, tarde. Sim, claro. Mas tem uns que não. Aí vê ali um É, pedacinho, então a sim, gente é. procura meio que seguir esse time das páginas, né, do YouTube. E, como lhe falei antes também, nós temos os cortes que vão para o Instagram, Perfeito. que é o time também do corte do Instagram, né? Perfeito. Do Reels e Sim. dos Stories. Então, a gente tem um tempo para terminar. E aí eu queria que você desse agora aqui uma mensagem final, além do seu Instagram que você já citou, mas é bom Sim, repetir. sim. E uma mensagem de uma boa Páscoa para todos, o que é que você teria para nos dizer? Então, vou repetir aqui, para quem não conhece meu trabalho, meu Instagram é o @confeitaria1532. Isso. Fique atento às nossas postagens, porque próxima semana vamos liberar o cardápio, toda a coleção, com algumas fotos, Ótimo. né? O nosso trabalho é por encomenda. Sim. Vamos estar em um local, né? Uma parceira que a gente todo ano tá. Para distribuir, né, as entregas. Exatamente, para fazer um evento da Páscoa. Ah, Né? também, Fazer tá. um lançamento, um evento da Páscoa, e aí no Instagram eu vou anunciar. Ah, ótimo. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa, né? Que o espírito da Páscoa esteja em todos nós, em nossos corações. Isso. Que o chocolate é apenas um símbolo, né? Símbolo. Do amor, da Isso. família. Isso. E desejo uma feliz Páscoa a todos e agradeço, Celeste, de coração. Foi uma tarde aqui deliciosa. Que bom. Nem vi o tempo passar. Foi, Eu acho nem que eu vimos. ficaria aqui horas conversando com Conversando. você, que Que o papo bom. é muito bom, viu? E essa equipe Marrom. Formiga que você conheceu. Maravilhosa, maravilhosa. Que é A o equipe prazer de quem nota 1000. faz. O prazer de quem faz É para quem come, né? Exato. Ver as É, pessoas mas, comerem com prazer, né? Sim, exatamente. É o que eu falo. O que nos move são vocês, os clientes, né? Verdade. Vocês que fazem com que a gente busque coisas diferentes, que a Isso. gente inove. É vocês. E né? queira lançar algo Sim, surpreendente, sim, né? exatamente, para surpreender. Então as caixinhas e as latinhas estão Isso. lindas, que eu sei que você Que sempre bom. tem esse carinho, né? E é uma latinha que dá para depois você guardar outras coisas, biscoitinhos, cocadinha, né? Com certeza. Tem gente que às vezes bota outro rótulo, se quiser botar ali com o nome, café, biscoito, Mas algumas tá tão lindo. coisinhas, Pode colocar só, como você diz, uma identificação de alguma pode coisa, ser, mas um lindo presente. Agora, que eu vou bom. finalizar aqui mordendo esse ovo. Ai, Não aproveita me e olhem. prova aí, porque esse recheio aí é novidade. Vou Você vai ser a provar. primeira que vai degustar. Olha, vamos ver agora. Nossa, É a crocância, né? crocância, maravilhoso. O caramelo dá um puxazinho. E o creminho do ovo maltine. Normalmente a gente não trabalha em nossa Espetacular. cozinha com recheios comprados prontos. Hum, Só que na Páscoa a gente abre uma exceção, né? Porque a gente tem a linha mais infantil, de adolescente, entendi. e que tem alguns recheios que eu É. acho que atende a esse vários. público, a vários públicos. Entendi. Mas, no geral, a gente faz, todos os nossos recheios são produzidos Da na casca nossa ao recheio. cozinha. Nossa, Exatamente. espetacular. Então, gente, aguardem, entendeu? E assistam, porque o tema está bastante interessante. Então, obrigada a todos. A Alessandra está aqui às ordens, a hora que ela quiser voltar, as portas estão abertas. Um prazer. Muito obrigada, Celeste. Gente, então, obrigada pela audiência de vocês e nos sigam nos nossos canais.